Bom dia, então, senhoras e senhores, estamos aqui mais um final de semana para darmos continuidade aos nossos estudos. Gostaria de lembrar que nossa sala tem quase 40 alunos e nós estamos aqui em 11, 12 pessoas, 11 pessoas, porque duas sou eu, né? Então, o professor Adriano já tem falado, alertado a respeito que a Finatec não dá certificado, então com certeza os trabalhos que não forem também cumpridos também, né, depois não tem como reclamar, né, gente? Porque nós entendemos que todo mundo tem horas que tem que fazer alguma coisa, ter alguma atividade, mas numa sala com 40 alunos ter 10 é discrepante, né? Então vamos prestar atenção na questão do horário aí. O assunto que nos diz respeito hoje é a família, codependência, rede de apoio. Então, nós vamos estudar nessa primeira aula a respeito da dinâmica familiar e da disfunção sistêmica. Aqui eu coloquei disfunções sistêmicas, mas nós vamos estudar uma disfunção sistêmica apenas, né? Dentro dela, sim, vai ter várias ramificações, que é a codependência. Mas vamos lá e vamos iniciar o nosso trabalho. Primeiramente, para falar da nossa aula, nós temos que deixar claro alguns objetivos específicos que nós temos com essa aula, que é compreender o funcionamento da família como um sistema interdependente. O que quer dizer um sistema interdependente? Quer dizer que dentro dos sistemas, Estado, igreja, sociedade, existe um sistema que é independente desse sistema chamado família. Ele é independente, porém, ele é interrelacionado. Então, tem influência da igreja, tem influência do Estado, tem influência da política e tudo, mas quem decide o que acontece na família é a família, ok? Então, outro objetivo é reconhecer padrões disfuncionais que afetam a dinâmica familiar e identificar os impactos na saúde mental decorrente das relações familiares disfuncionais. Esse é o objetivo para essa aula. Vamos lá. O conceito de família como sistema. Então, a teoria sistêmica. O que é uma teoria sistema? A teoria do sistema. A família é um sistema composto por partes interligadas. Cada membro exerce influência sobre os demais. Assim, o sistema familiar busca manter o equilíbrio, mudanças em um membro afetam todo o sistema, e os padrões de interação se repetem e moldam os comportamentos, e problemas individuais são agravantes no contexto da relação familiar geral. Eu acredito que para a maioria de nós, para todos nós que estamos aqui nessa sala, a dependência, a codependência não é novidade nenhuma. Então, quando nós falamos a respeito das disfunções familiares causadas pela dependência química, nós estamos falando de um único problema, que é a dependência química. Então, em correlação com a dependência química, nós temos os transtornos familiares causados, que chamando codependência. Vamos lá. A estrutura familiar, a composição da família. Veja só que interessante. Qual que é o núcleo familiar? Nuclear, a família nuclear. A família nuclear é composta por pai, mãe e filhos. É o modelo tradicional, mas hoje convivemos com muitos outros arranjos. Então, até, vamos dizer aí que a década de 50, 60, nós tínhamos um modelo de família estrutural nuclear, formado por pai, mãe e filhos. Isso era uma família. Então, né, desse processo para antigamente, antes desse processo, era sempre assim. Se for ver lá em relatos bíblicos, nós temos: e o homem abandonará a sua mãe e o seu pai, ou seja, uma família, casará com a sua mulher e formará outra família. Então, será outra família. Então, é toda baseada no modelo nuclear. Aí, a partir da década de 60, 70, 80, vem sendo disseminado uma grande variação do que nós
temos como termo chamado família, né? Dentro desses termos, nós vamos estudar alguns. Por exemplo, a família extensa, que inclui parentes além do núcleo imediato, como avós, tio e primos, que podem participar ativamente da criação e das decisões, e também morar debaixo do mesmo teto. Então, um conceito mais abrangente de família é que todas as pessoas que habitam o mesmo teto, ou melhor, uma ou mais pessoas que habitam debaixo do mesmo teto é considerado família. Mas se for uma 5, 6 amigos que resolveram morar naquele determinado local, o nome disso é família, né? Então nós consideramos hoje, em termos gerais do para tema geral do termo, considerado como família uma ou mais pessoas que habitem embaixo do mesmo teto. Vamos ver mais algumas ramificações aqui. Monoparental. Apenas um dos responsáveis legais, a mãe, o pai, o avô, etc., assume todas as funções parentais. Pode gerar sobrecarga, mas também vínculos fortes. Então, vocês já ouviram aquele termo falado, né, que tinha falado que aquele menino foi criado pelo avô ou pela avó e daí pode fazer tudo o que quer. Então, por quê? E é exatamente o que diz aqui, porque uma família que é criada pelo pai, pela mãe, pelo avô ou pela avó, cria um vínculo familiar muito mais forte, um vínculo muito mais afetivo dentro desse processo, né, do que um âmbito familiar. E é necessário essa distância para que nós possamos ter os nossos prós e contras. Nós temos a visão da lei no pai, a visão do amor na mãe, a visão do carinho né, fraterno nos avós. É necessário ter essa variedade, senão fica só um, e só um daí gera um vínculo muito forte de afetividade, que às vezes daí fala, é mimado porque foi criado só pela mãe, ou é mimado porque foi criado só pelo pai, se for um homem, entende? Então, nesse caso, a questão da necessidade de ter ambos os postulados, né? Ter o pai, ter a mãe, ter os avós, ter a família, né? Nós vamos estudar isso daqui a pouco como uma falta de estrutura, mas vamos lá. Reconstituída ou mosaico é a família que, após novos casamentos e uniões com filhos de relacionamentos anteriores, exige a adaptação de papéis e construção de novos vínculos. Nesse processo, os formadores desse novo vínculo sofrem bastante no início do relacionamento. Por exemplo, o pai sofre muito com o filho do outro relacionamento, principalmente se esse já tem uma idade aí que está na adolescência, dos questionamentos, que vai chegar e vai olhar inevitavelmente para o marido da mãe e vai falar, você não é meu pai, né? Então, ou pior, o pai vai falar, você tem que me obedecer, e vai tentar agir com ele, às vezes até pegando um chinelo e dando uma chinelada na bunda, alguma coisa assim, e ele vai falar, cara, você não tem direito de me bater, você não é meu pai. E isso vai gerar problemas, ok? A família adotiva ou por guarda, formadas por vínculos legais e afetivos, sem laços biológicos, mas com as mesmas funções e responsabilidades. Ou seja, cada composição traz desafios e recursos próprios. Nenhuma é melhor ou pior, mas todas influenciam o modo de funcionamento familiar. Então, aqui nós vamos começar a entender e desenhar o que é a família, né? Então, aqui nós já vimos as formas que ela aborda, mas tem mais coisa aí. Vamos ver o que mais tem aí. Tem a organização interna, depois dessa família formada, onde todo mundo sabe, lá mora o pai, a mãe, o irmão, lá mora tal, tal. Depois da família formada, existe uma organização interna, que são os papéis familiares, né? Determinações, funções e responsabilidades, quem cuida, quem provê, quem educa, quem organiza a rotina. Então, essa organização dos papéis familiares também varia muito e modifica muito. Por isso, nós não devemos, né, como falou ali, questionar, porque não existe uma melhor ou uma pior. Não existe o pai que está em casa e a mãe que sai trabalhar.
o pai está cuidando dos filhos, né? Se a mulher falar, mas sou eu que trabalho, poxa, mas você não reclamou, né, a vida inteira, aí dentro, desde 1934, do feminismo, de que a mulher não era valorizada e tudo, agora ela sai trabalhar, às vezes o homem fica em casa cuidando da família, e deve ter o mesmo respeito. Os dois podem sair trabalhar? Podem. Alguém pode cuidar do filho? Pode. Então, toda essa ramificação, ela diz a respeito da organização interna da família e quais são os papéis familiares. Dentro disso, existe uma ordem hierárquica, uma hierarquia. O que é uma hierarquia? Que se sobrepõe a níveis, né? Estabelece os níveis de autoridade e liderança. Pais ou cuidadores no topo, filhos em nível de menor autoridade. Quando invertida, filho com mais autoridade que os pais pode gerar conflitos e insegurança. Gente, uma norma que tem aqui, que nós vamos ver depois, um postulado de uma instituição que nós vamos estudar na próxima aula, chamada Amor Exigente, fala que para o pai ser pai, o filho tem que ser filho. Não tem como o filho ser pai. Então, existe uma interação entre pai e filho, existe uma interação entre o irmão mais velho, como, por exemplo, o pai e a mãe morreu, o irmão mais velho ficou como responsável da família. Existe a irmandade, existe, mas existe também a hierarquia. Quem é pai tem que ser pai, quem é mãe tem que ser mãe, para quem ser filho porque se o pai for amigo do filho, e não é no sentido amigo da pessoa contar tudo e tudo, mas é no amigo do sentido, aí, como é que você tá, e tá. Então, essas questões depreciam a questão familiar, e quando tiver que ter uma questão, por exemplo, vai ter o problema, o que nós estudamos, lá na formação para terapeutas. O conflito é o quê? É inerente à espécie humana. Então, vai ter conflito aqui na família? Vai ter conflito na família. Então, quando o pai é pai, o pai no conflito falou, né, as pessoas que estão numa ordem hierárquica abaixo dele vão escutar. Então, por exemplo, o filho vai escutar. A mãe falou, o filho vai escutar. Se não tiver essa ordem hierárquica, o pai vai falar e a mãe vai falar, e os filhos não vão escutar, e vai gerar um problema. Por que vai gerar um problema? Por quê? Porque o pai sabe que aquele é um momento crítico, por exemplo, numa crise econômica, e o filho está gastando um dinheiro que não pode, né? E mesmo num relacionamento, homem e mulher, ou a mulher está gastando um dinheiro que não pode, o marido está gastando um dinheiro que não pode, e isso vai gerar problemas, entende? Vai gerar o conflito, ok? Regras e limites. Regras e limites são normas explícitas que são ditas e implícitas que não são ditas, que regulam comportamentos, expectativas e responsabilidades. Devem ser claras, coerentes e flexíveis. Diferente de antigamente. Porém, antigamente nós tínhamos um respeito muito maior. Porque aqui, quem é mais aí da década de 80, anterior à década de 80, se o pai... Não, vamos falar da mãe. Se a mãe olhasse para o filho já sabia que o negócio ia pesar, entende? Se um vizinho fala para o filho que está na rua, vou contar para o teu pai, o filho se ajoelha no chão e fala, pelo amor de Deus, não fala não. Não fala que vai dar problema, né? Existe uma questão hoje, se um vizinho falar, vou contar para o teu pai que você está na rua, sai daqui, louco, vai cuidar da tua vida. Entende? Então, existe uma diferenciação, não no sentido de escolha que nós estamos falando, mas no sentido das regras e limites, do que é regra e do que é limite, o que é possível e o que não é possível. Né? Eu gostava de brincar que minha mãe tinha um chinelo que tinha um GPS, porque ela jogava, mesmo que eu virasse a curva, ele me acertava na curva. Eu virava, parece que ele parava e virava e acertava. Então, né? E tinha essa questão. Então, veja só. Então, o que nós estamos falando aqui é que uma organização saudável garante segurança, previsibilidade e favorece o desenvolvimento.
Isso é que nós estamos falando. Nós não estamos falando que, mas você está falando que a família tradicional é certa. Eu não estou falando que a família nuclear é certa. Estou falando que dois homens podem ter filhos e podem, duas mulheres podem ter um filho, podem adotar. Ótimo, beleza. O que nós estamos falando aqui são de regras, limites e que a organização saudável garante a previsibilidade e favorece o desenvolvimento. Você só consegue se desenvolver se você tem um ambiente seguro, entende? E o ambiente seguro, ele não é bagunçado, gente. O ambiente seguro é um ambiente tranquilo, é um calmo, não é aquele fluxo, né? Naquela bagunça você não tem estabilidade. E dentro de estabilidade, o que acontece? Uma falta de estrutura. Dentro da falta de estrutura se instala o quê? As dependências. Importância da estrutura. Fornece sentido de pertencimento e identidade aos membros, construindo um ambiente de apoio, segurança emocional e proteção que permite o desenvolvimento de competências sociais e emocionais adequadas. Ou seja, quando se tem uma família que provê uma estrutura, nós temos o quê? Um ambiente de apoio, segurança emocional e proteção que permite o desenvolvimento de competências sociais. O que são habilidades sociais? É a pessoa chegar na rua e oferecer, bora lá fumar um baseado, e a pessoa falar, não, eu não fumo, meu pai, minha mãe, meu irmão, meu tio, minha tia, isso não quer dizer quem, mas me falaram lá em casa que o uso de drogas faz mal físico, psíquico, biológico, social. Nós sentamos e conversamos e chegamos à conclusão que isso é errado. Eu acho que você deveria parar. Por que isso não acontece? Porque a maioria dos ambientes familiares não são estruturados dessa forma. Entende? Não são, eu não estou falando do modelo, eu estou falando da questão daquela questão da disciplina, do respeito, né? Então não tem-se isso. E isso é um problema, mesmo na família nuclear antiga. Por exemplo, o pai chega em casa bêbado e bate na mãe, agride a mãe. Isso é legal? Isso vai dar uma falta de estrutura. E era um dos maiores problemas antes da década de 80. Pô, não tinha todo esse vínculo com maconha, com cocaína. Né? A maior substância que tinha era o uso do álcool. E o álcool causava diversos transtornos e problemas aí dentro da família. Desde Noé. Quando Noé bebeu vinho há 8.000 anos atrás, deu um problema entre Sânica, né? Uma divisão nas tribos de Israel por causa de um problema de que o Noé bebeu vinho. Então, quando fragilizada, regras confusas, ausência de papéis, hierarquia invertida, pode gerar conflitos constantes, ansiedade e insegurança, dificuldade na formação da identidade. Uma estrutura equilibrada não é rígida, mas flexível e adaptável às mudanças ciclo da vida familiar. O que isso quer dizer? Mas, Reinaldo, você não falou que tem que ter a disciplina? Eu falei disciplina, não rigidez. Rigidez é aquela coisa, você não pode, você não vai. O que é o uso de drogas? É coisa do diabo. Tem conversa aqui? Tem um diálogo? E daí, quando ele chega, um adolescente tem um problema, chega na rua, vai conversar com o amigo é super legal, mas ele é legal porque ele fala que é legal porque tá fumando um baseado. E daí ele fica curioso e fala, poxa, lá em casa é tão diferente, tão duro, essa família parece ser tão divertida, e daí ele vai lá e experimenta. Depois ele acaba viciando, e depois está feito o problema, entendeu? Principais etapas e tarefas. Agora nós vamos falar um pouco da formação dessa família nas etapas e tarefas dentro da formação do casal. Então, primeiro de tudo, para a constituição de uma família, nós vamos ver a formação do casal, a construção da identidade conjugal, a negociação de regras, papéis e projetos em comum. Então, aqui, quando eu falo em casal, não estou falando de homem e mulher. Estou falando, pode ser homem com homem, pode ser homem, mulher com mulher, entende? Não interessa isso. O que eu estou falando é que tem que ter uma construção de identidade conjugal.
Dá um exemplo, Reinaldo. Quando o pai fala não, a mãe não pode falar sim. Se a mãe fala não, o pai não pode falar sim. Senão vai dar o quê? Uma ambivalência, uma ambiguidade na cabeça da criança. E a criança vai acabar optando por dois caminhos. Ou ela vai escolher o que ela quer, ou ela vai dar ouvidos a outras pessoas, e não ao pai e à mãe. Entenderam? Então, se ela tem uma estrutura legal escolar, o professor vai assumir a função e vai ser legal, ele vai conseguir ter uma vida legal. Mas e se ele não tiver nem na escola uma escola legal e tiver só amigos que sejam da ativa, digamos assim, do uso ativo de substâncias, o que ele vai fazer? É natural que ele vai querer usar. Entende? Desculpe, mas essa é a realidade. Entende? Então, ele vai querer. Por quê? Porque não tem uma negociação de regras e papéis em projetos comuns dentro do casal. Beleza? Vamos lá. Família com filhos pequenos. Adaptação às demandas da parentalidade. Adaptação das demandas. Quem é pai, quem é mãe, como é que é a família, quem são os avós, né? Reorganização do tempo, espaço e responsabilidades. O que esses filhos vão fazer? Como eles vão tratar o seu, primeiramente aqui, como eles vão tratar na adaptação das demandas da parentalidade, como eles vão tratar? Quem aqui é da época de dar benção? Dá um joinha aí. Então, tem um monte de gente que é da época de dar benção. E se chegar, Deus me livre, se chegar agora, você tem 60 anos, mas se você chegar e não dar benção pro teu pai que tem 74, 80 anos, você é capaz de tomar um tapa. Entende? Então, é uma outra estrutura, uma outra cultura. Quem aqui não... Bom, todo o resto, né, que não levantou a mão, então, né, entendemos que não participou dessa fase. Isso não quer dizer nada, só quer dizer que é uma nova, uma outra forma de adaptação de família, uma nova forma de se entender o que é família, ok? Vamos lá. Reorganização do tempo, espaço e responsabilidades. Então, o que essa família com filhos pequenos vai fazer? Como ela vai se gerir? O que vai acontecer? Quem vai trabalhar? Quem vai cuidar dos filhos? Então, essas são as etapas. Então, primeiro a formação do casal, depois a família com os filhos pequenos, depois é a família com os filhos em idades escolares e adolescentes, onde tem que ter o estímulo à autonomia e socialização, o estabelecimento de limites e supervisão adequada e o manejo de conflitos geracionais. Então, é nessa fase aqui que se instala a questão do diálogo. É a questão de sentar e conversar. Olha, filho, o que está acontecendo? Você não precisa tomar uma cerveja para uma menina olhar para você, como diz lá no comercial da Kaiser, no comercial de bebidas alcoólicas, você não precisa ser diferente do que você é para chamar a atenção. Principalmente nós aí da década de 80, aí nós acreditamos, né, que nós vivemos e aprendemos aí, e antes disso, que para ser um cara legal, você tinha que estar fumando um cigarro, era um charme. Agora, qual dos pais nossos que sentou e falou, ó, filho, esse negócio de fumar um cigarro não tem nada de charme. Esse seu Edlamar, por gentileza. Ah, dona Edlamar, quando eu terminar o conteúdo, a senhora é a primeira a colocar a dúvida. Não perca essa dúvida, tá bom? Não perca, deixa ela, nota no papel, deixa aí. Assim que eu terminar, a senhora já fala, tá? Então, veja só. E nesse processo, o que acontece? Acontece que muitos de nós acreditamos que ficaremos legal se nós tomarmos uma cerveja. E mesmo da mesma forma, a menina, ela vai ser legal, né? Vamos dizer aí da década agora da geração, acho que é Z que chamam, a geração Z, onde o shortinho curtinho, os degotes em blusas e tudo, é uma forma de atrair o homem. Entende? Essa é uma forma de desvalorização da mulher, onde ela precisa se utilizar de uma roupa para atrair um homem, não do seu conhecimento, não de quem ela é, não se ela faz bem ao próximo ou não, mas simplesmente se ela é um objeto, é quase como se fosse um objeto de uso masculino. Então, é uma desvalorização de quem é a mulher, entende? Isso é uma desvalorização, ok? Família com filhos adultos em transição. Apoio à família, a saída dos filhos de casa, redefinição do papel parental, reencontro do casal sem filhos dependentes. Então, veja só, aqui acontece dois processos.
que são bem importantes para a família. O primeiro é os filhos sair de casa, os pais organizar a saída e tudo, tá ali conversando, vendo como é que vai ser, como é que não, e depois como vai se reorganizar essa estrutura familiar. O pai e a mãe ficou em casa, e agora como que vai ser isso? E daí nós chegamos, né, no momento do ninho vazio, que é o envelhecimento. Então, a reorganização da rotina e de vínculos, preparação para a aposentadoria e possíveis perdas, ajustes nos cuidados intergeracionais, idosos e netos. Então, aqui finaliza o processo dessa família aqui e começa uma nova família, que é a família dos filhos, né, nossos, com seus netos, com os nossos netos, com todo o processo, com novas famílias entrando na nossa família através dos casamentos, entende? Então, essa é a estrutura básica, primária da nossa sociedade, a estrutura familiar. Mas, Reinaldo, por que você quer que a gente entenda isso? Porque tem uns pontos chaves dentro dessas questões de crises familiares. Cada transição pode gerar crises normativas, esperadas e naturais. Tudo bem, como eu falei, o conflito é inerente à espécie humana. Porém, famílias que não se adaptam podem desenvolver padrões disfuncionais persistentes. E aqui começa a nossa aula de hoje, começa a se afunilar para esse procedimento de compreender o ciclo, a ajuda e planejar intervenções adequadas ao movimento da família e as disfunções sistêmicas das famílias. Né? Então, não liguem se muitas coisas de que eu estiver falando nessa aula de hoje lembrar você do teu passado, né? Porque é exatamente por causa disso que aconteceu diversas incidências dentro da nossa vida. Só que vamos entender cada uma delas, vamos entender mais a fundo esse processo. Papéis familiares, o que são? São funções ou posições assumidas por cada membro dentro do seu sistema familiar. Podem ser funcionais, saudáveis ou disfuncionais, que é onde apresentam a rigidez e estereótipos. Muitos papéis são assumidos inconscientemente para tentar manter o equilíbrio funcional. O que isso quer dizer? Quer dizer que muitas vezes nós temos um lar. Vamos trazer a ideia do lar nuclear aqui. Né? No lar nuclear, o quê? Pai, mãe e os filhos. O pai não tem a função de pai, ou seja, ele não tem a função de provedor nessa estrutura familiar. Então, a mãe tem que assumir a função de provedora, e daí o pai, no mínimo, ele teria que assumir a função do quê? De organizador do lar. Se a mãe sai para trabalhar, o que o pai, no mínimo, tinha que fazer? Bom, é levantar, lavar a louça, limpar a casa, cuidar dos filhos. Você, a mãe, vai trabalhar, é isso que o pai tem que fazer. Né? Mas o que acontece num lar disfuncional? O pai fica desesperado e acaba entrando no alcoolismo por não ser um pai provedor. E daí acaba gerando mais um problema de desestrutura familiar. Então o pai começa a beber, a mãe vai trabalhar, chega em casa, o pai está bêbado, dá briga, os filhos vêm, os filhos entram também por meio do bolo, o pai já começa a agredir alguém. Eu estou dando um exemplo típico, né? Dessa questão familiar. Você fala, mas na minha casa era, né, ou hoje, né, é minha mãe e minha mãe, ou meu pai e meu pai, ou são meus avós, ou são meus primos, mas acontece isso, né, um desarranjo familiar que pode ser provocado, por quê? Por causa que as funções ou posições assumidas por cada membro não condizem com o sistema saudável, entendeu? Então teve um problema aqui. Então, olha aí, viu, Vitor? É bem isso mesmo. Vamos lá. Papéis comuns em famílias disfuncionais. Então, tendo em vista esse apontamento de famílias funcionais e famílias disfuncionais, o que nos interessa na nossa aula é a família disfuncional e como que a família disfuncional pode gerar a dependência química e, em consequência, né, e mais importante ainda, a codependência. Vamos lá. Então, papéis comuns em famílias disfuncionais, principalmente em contextos de dependência química, violência ou conflitos crônicos.
existem aqui alguns papéis disfuncionais. Por exemplo, o herói. Quando eu falo herói, pode ser pai, pode ser mãe, pode ser tio, pode ser tia, pode ser irmão, pode ser um grupo de pessoas que se juntou naquele mesmo esquema que eu falei da amplitude do conceito de família. Mas existe o herói dentro desse processo, que é o responsável, perfeccionista, que busca consertar a família, tentando compensar os problemas familiares com conquistas, podendo desenvolver ansiedade e autocrítica excessiva. Beleza? Se vocês se identificarem aqui, fica tranquilo que é natural. Tem o bode expiatório, né, que canaliza os conflitos familiares e recebe a culpa por tudo, apresentando comportamentos desafiadores e rebeldes, né, podendo apresentar baixa autoestima e maior risco de problemas de conduta. Tem também o bobo, o mascote, usa do humor e de brincadeiras para aliviar as tensões, distrai os demais dos problemas reais, pode ser visto como imaturo ou infantilizado, frequentemente oculta dor e insegurança por trás da leveza. Né? A criança perdida tenta passar desapercebida, evitando conflitos, isola-se e evita contato emocional com a família. Busca refúgio em atividades solitárias, livros, jogos e alto risco de depressão e baixa autoestima. Então, vejam só, dentro da nossa família existem diversos papéis, né, disfuncionais. Nós estamos falando agora de famílias disfuncionais. Então, as famílias disfuncionais apresentam diversos papéis, dentre eles todos esses aqui que foi citado. O bobo, vamos ver aqui mais uma vez. O herói, o bode expiatório, o bobo, a criança perdida. E o cuidador, que é o que nos interessa nessa aula hoje. O cuidador ou codependente foca nas necessidades dos outros e ignora suas próprias necessidades. Tenta salvar o membro disfuncional, exemplo, um dependente químico, porém tem dificuldade de estabelecer limites. Sente culpa e responsabilidade excessivas. Então, é esse personagem chamado membro familiar cuidador que gera o codependente, né? Que é o codependente. Aqui tem uma observação muito importante. Esses papéis surgem como estratégias de sobrevivência emocional. Quando eu falei que nós estamos sempre inerentes ao conflito, viver como uma família é um conflito em si só. Por si só, um homem e uma mulher, duas pessoas diferentes se conhecerem e ficarem juntas, já é um ambiente conflitante. Dentro desse ambiente conflitante, vai gerar outras questões que vai ser determinado daquela forma. Se for uma família saudável, beleza, autossustentável ali, que tem, se consegue se gerir, tudo beleza, ok, tá legal, uma família normal. Agora, quando começam as disfunções, é importante entender que esses papéis surgem como estratégias de sobrevivência emocional. Ou então, o cuidador, o palhaço, o bobo, o herói, eles surgem como estratégias de sobrevivência emocional. Não representam traços fixos da personalidade. Ou seja, eles não são assim. Eles estão assim por causa do contexto familiar que está, ok? Podem ser ressignificados no processo terapêutico e com apoio externo. Ou seja, tem como resolver esses problemas? Tem. Entende? Com processo terapêutico e com apoio externo. E a compreensão desses papéis ajuda na quebra de padrões transgeracionais. O que são padrões transgeracionais? O que é uma quebra de padrões transgeracionais? Meu pai bebia, eu vou falar aqui bem no popular, que eu acredito que não tem nenhuma criança aqui, então eu vou falar bem no popular. Meu pai bebia, ia para a zona, chegava em casa e batia em todo mundo. Você é filho desse indivíduo. Você não precisa ser assim. Então, você vai quebrar com um padrão transgeracional, entende? Você vai quebrar com um padrão transgeracional. A minha mãe pegava, bebia, chegava em casa, estava deitada no sofá, desmaiada, a casa estava tudo sujo, os filhos tudo sujo. Você não precisa ser igual à tua mãe.
Entendeu? É isso que quer dizer isso aqui, quebrar com padrões transgeracionais, ok? Codependência, conceito e base teórica. Então, agora nós chegamos para que vocês entendessem o que é uma codependência, vocês tinham que entender o quê? O que é uma família. Para vocês entenderem o que é uma família, vocês têm que entender os conceitos, como que ela está estruturada, o que a sociedade tem como família, né, que são uma ou mais pessoas debaixo do mesmo teto. Tudo isso que nós estudamos até agora, os personagens dentro de uma família que tem problema, para chegar no que é codependência, para que nós consigamos agora entender o que é codependência. Vamos lá. Então, segundo Janete Oites, eu acho que ela é uma alemã naturalizada norte-americana. Tá? Em 1939 a 1994, foi uma psicóloga e escritora norte-americana que se tornou uma das principais referências no estudo da codependência e dos filhos adultos de alcoólicos. Adult Children of Alcoholics, ACOAS. Sobre essa autora, eu trouxe aqui para vocês o seguinte: ela é uma psicóloga clínica especializada em dependência química e dinâmica familiar. É professora da Universidade de Rutgers, nos Estados Unidos, e atuou como terapeuta e consultora em programas de tratamento de alcoolismo e codependência, tornando-se conhecida pelo seu livro, né? Crianças que se tornam adultos, filhas de pais alcoólatras. É isso que significa Adult Children of Alcoholism. A obra pioneira descreve padrões emocionais e comportamentais comuns entre pessoas que crescem em lares com dependência alcoólica. Então, ela estuda a dependência química no âmbito da codependência, ok? Vamos ver o que ela fala. Em seus estudos, ela mostra que filhos de alcoólicos tendem a ter baixa autoestima, dificuldade em confiar, medo do abandono e problemas de intimidade. Esses padrões podem persistir na vida adulta e afetar relacionamentos, trabalho e saúde mental. Sua pesquisa ajudou a popularizar o conceito de codependência, descrevendo como membros da família passam a organizar suas vidas em torno do comportamento do dependente químico. Então, o que é a codependência? É como aquele membro que eu falei para vocês da família ali, que ele tenta reparar, o reparador, ele começa a gerar um ciclo em volta dessa pessoa doente, porque ele tenta organizar, arrumar, ajeitar, tirar ele dessa dependência. Então, os estudos dela apontam que esse personagem, pai, mãe, irmão, tio, tia, ele desenvolve uma doença. Vamos lá. Tá todo mundo entendendo aí, gente? Tá ficando claro? Dá um joinha aí que tá todo mundo entendendo. Beleza, vamos lá. Agora, um dado que eu estava estudando agora para essa aula, e eu cheguei aqui e vi que já existe uma 11ª classificação. Sempre eu falava nas minhas aulas, para quem já assistiu, e agora eu devo, como professor, trazer para vocês, que a 10ª classificação foi substituída pela 11ª classificação do CID-11. Então, é CID-11, 11ª classificação da Internacional de Doença da Organização Mundial da Saúde. Então, até uns tempos atrás, até alguns meses atrás, era o CID-10. Entende? Agora, no CID-11 existe uma nova versão, uma nova forma de abordar inclusive a dependência química como transtorno de substâncias psicoativas. Não tem mais do F10 ao F19, né, que é um transtorno, uma comorbidade mental e comportamental. Simplesmente que a dependência química que a dependência química é um transtorno mental que a dependência química é um transtorno mental, né, provocado pelo uso de substância psicoativa. Ponto.
É isso que diz na nova lei. E aqui vai abordar diversas outras questões de novos transtornos que estão sendo adequados e enquadrados dentro da dependência, dentro da questão de transtornos mentais. Então, o CID-10 fala de transtornos mentais. O que são transtornos mentais? E vamos lá para que vocês entendam o que está escrito aqui. A codependência não está registrada como diagnóstico oficial na Classificação Internacional de Doença. Atualmente, a CID-11 da Organização Mundial da Saúde e nem no DSM, Manual Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais da Associação Psiquiátrica Americana. Ou seja, não é considerada um transtorno mental formal pelas classificações médicas internacionais. Então, muitas vezes eu mesmo falei, eu mesmo li que a CID, na sua 10ª classificação, era classificada, a codependência era classificada na CID-10 como uma doença, e ela não é classificada como uma doença na CID-11, ok? Então, na 11ª classificação, ela não está classificada como uma doença. Isso é importante porque ela deixa de ser importante por não estar classificada aqui? Não, né? Aí sim. Importante saber é que a codependência é entendida como um conjunto de padrões de comportamento disfuncionais e não como uma doença ou um transtorno. É muito utilizada no contexto clínico e terapêutico como um conceito descritivo, principalmente em casos envolvendo dependência química ou relações abusivas. Apesar de não constar na CID, a codependência pode aumentar o risco de desenvolvimento de transtornos mentais como ansiedade, depressão e burnout, que sim são diagnósticos formais. Então, ela é uma comorbidade de uma patologia chamada dependência química, ansiedade, depressão e burnout. O que é uma comorbidade? É uma doença que se associa a uma doença, entendeu? Então, ela é um agravante, um atenuante dessa questão, inclusive da dependência química. Vamos entender isso um pouquinho mais, que ficou meio confuso ainda, mas peraí, já vai esclarecer. Consequências da codependência. A ansiedade e a depressão. Emocionalmente sobrecarregadas, pessoas codependentes tendem a apresentar sintomas ansiosos e depressivos persistentes. Relacionamentos abusivos. Não, peraí. Emocionalmente sobrecarregadas, pessoas codependentes tendem a apresentar sintomas ansiosos e depressivos persistentes. Então, eu vou trazer uma questão aqui que eu sempre trago na aula, e é muito, muito importante, porque toda vez que você fala numa pessoa que sofre de ansiedade ou depressão, ela está totalmente inserida dentro desse contexto de CID, né, do CID-11 como um transtorno mental, porém a codependência não está, mas ela é um agravante. Por exemplo, aqui toda pai, toda mãe que teve um filho que foi adicto ativo, conseguia dormir, conseguia se alimentar, conseguia se expressar, conseguia viver. Quando estava lá o pai, lá no jogo de futebol, e os amigos perguntavam, como é que está teu filho? Ah, meu filho está ótimo, está fazendo direito na universidade. Perguntavam para outro pai lá, como é que está teu filho? Ah, meu filho está ótimo, né, casou, agora está trabalhando aí, né, abriu um negocinho para ele. E quando perguntavam para você a respeito do teu filho, e teu filho é um codependente, como que você responde? Você fica quieto, o peso, a dor, a aflição, a angústia aumenta a ansiedade e gera depressão, tá? Relacionamentos abusivos. Dificuldade em impor limites saudáveis e tendência a tolerar comportamentos controladores ou violentos. Então, esse pai e essa mãe que se sentem nessa posição de vergonha, de medo, né? Agora eu vou falar simplesmente da codependência. Eu peço que vocês entendam que a nossa aula é para trabalhar com codependência. Essa formação vai possibilitar vocês trabalharem com codependentes, entende? Com famílias de pessoas que sofrem com alguma relação com a dependência química.
Os relacionamentos abusivos são caracterizados exatamente nesse processo de medo, de vergonha, do filho ser um dependente químico, está ligado àquela questão de falar, poxa, o que eu fiz de errado para o meu filho ser assim? Ou a vergonha, falar, meu Deus, meu pai é um alcoólatra, como é que eu vou aguentar? Como é que eu vou falar para os meus amigos, quando meus amigos estão falando que o pai está trabalhando, que o pai está se dedicando, eu vou falar que meu pai está na rua, está em situação de rua, como que eu vou falar isso? Então, na questão dos relacionamentos, a dificuldade em impor limites saudáveis e tendência a tolerar comportamentos controladores e violentos. Por quê? Porque a pessoa se sente culpada. Essa é a palavra. E daí isso gera um relacionamento abusivo. Até chegar ao ponto do pai, da mãe, do filho ir buscar a substância de uso do pai. Por quê? Porque para não ver o pai indo na favela e correr o risco de ter um pai abordado pela polícia, ter um pai preso, ou ter um filho que aconteça algum envolvimento com o tráfico de drogas e aconteça um desentendimento e a pessoa morra. Entenderam? Então esse medo é muito grande. Isolamento social. Depois de ter uma ansiedade, uma depressão, aceitar abusos, o que pode acontecer no mínimo? E o isolamento social, que é uma redução de vínculos externos, foco quase exclusivo no parceiro familiar, funcional e disfuncional e o afastamento de redes de apoio. Então, a pessoa para de ir na igreja, a pessoa para de conversar com os amigos, a pessoa se isola só querendo saber como é que está o filho, que está onde que está o filho, como que ele vai chegar em casa, se ele vai chegar, se são meia-noite, a mãe, o pai já começa a ficar desesperado, falando, meu Deus, o piá não chegou até agora, e quando ele passa 2, 3 dias na rua, como que fica a cabeça de ser pai dessa mãe? Então, é um problema bem grave que acaba despertando outros sintomas, inclusive o burnout emocional. O que é burnout? Vamos ver o que é burnout. É uma exaustão física e mental. No burnout tradicional, ele é ligado à questão do trabalho. Então, a pessoa tem um trabalho repetitivo e cansativo e ela está há 10 anos trabalhando e ela começa a se sentir exausta física e mentalmente. Então, por assumir responsabilidades e cuidados excessivos sem reciprocidade ou descanso adequado. Então, no burnout emocional acontece a mesma coisa, da mesma forma. Daí vocês me perguntam, beleza, Reinaldo, e como isso se manifesta na manutenção da sobriedade do dependente químico? Uma mãe em burnout avançado está em casa e o filho chega do tratamento de 9 meses. O que a mãe é exausta fisicamente e mentalmente com todo esse processo, onde 9 meses ela não fez o tratamento, então ela não se recuperou, porque não é milagre. Gente, tratamento não é milagre, é esforço, é disciplina, é dedicação. Se vocês estão aqui, os dependentes e os codependentes, são porque vocês se dedicam, porque vocês se esforçam, não tem nenhum milagre. O milagre é vocês acordarem sábado às 10 horas e sentarem na frente de um computador para ouvir uma aula, uma explicação a respeito do que é codependência, do que é dependência química. Isso é milagre. Não tem nada. Se o filho de uma pessoa codependente se tratar, se internar, e ela não se tratar e não se internar, vai acontecer o que eu vou falar agora. O menino vai chegar em casa e ela vai olhar e vai falar, poxa, chegou meu problema, estava bom, agora começou o meu problema. E os adictos, né, que foram adictos ativos aqui, quantas vezes nós voltamos ao uso ativo por uma simples frase dessa? Né? Nós saímos da rua falando, nunca mais vou voltar para a rua. A gente chega em casa e fala, cadê minha carteira? O que isso quer dizer? Está dizendo que eu roubei tua carteira? Ai, vira e volta para a boca. Entendeu? Então, é nesse que é o problema da codependência. Se a codependência não for tratada, ela não vai permitir a manutenção da sobriedade e da dependência química. Entenderam? Então, entenderam como uma coisa totalmente ligada à outra e não tem como desvincular. A maioria dos pais que me procuram por causa dos seus filhos,
Eles falam, você tem que ajudar o meu filho. Eu falei, você, não, eu não tenho problema, eu não uso droga. O quê? Não, eu não uso droga. Daí eu tenho que parar meia hora, sentar, ligar uma videochamada e falar, olha, você é uma pessoa doente também, né? E quando a gente vai começar a estudar a respeito disso, você ouve cada caso. Eu vou contar um para vocês, só para vocês terem uma ideia da gravidade desse assunto. Uma vez, uma mãe me procurava falando que o filho dela tinha que fazer um tratamento, que ela estava desgastada por todo o processo da dependência do filho. Eu falei, beleza. Ela falou, olha, eu pago para o meu filho, aí eu dou dinheiro para ele por mês para ele se manter e tudo. E a mulher dele veio falar mal para mim, uma mulher que ele achou na rua, que é uma companheira da substância, aí vamos dizer, uma parceira do copo ou uma companheira do uso de substância ativa. Eu falei, beleza. E ela falando do filho dela e tudo, eu juro para vocês, eu achei que o filho dela tinha entre 25 e 30 anos, no máximo. Daí ela falou que a mulher foi, agrediu ela verbalmente, a mulher do filho dela. Eu falei, mas quantos anos tem o filho da senhora? Ela falou, tem 45. Eu falei, quantos anos tem o filho da senhora? Ela falou, ele tem 45 anos, eu dou R$ 700 para ele por semana para ele se manter. Daí eu falei, a senhora tem noção de como a senhora está favorecendo todo esse processo? A senhora sabe que a senhora está agindo de uma forma errada? A senhora tem noção de que a senhora está facilitando os meios para ele continuar no uso? A senhora paga aluguel, comida e a droga dele também. Ela, como assim? Ela não sabia, era uma senhora que queria ver o filho bem. Só que ela não, e foi difícil, a gente fez muita terapia até ela entender. Entende? Hoje ela participa aí de um grupo aí que nós vamos estudar na próxima aula chamado Amor Exigente e mudou completamente o comportamento dela. Me pergunte alguma coisa, com 45 anos, se o filho dela ainda está no uso. Não está mais. Por quê? Porque ele foi se tratar e a mãe foi se tratar, e daí funciona. Agora, se só um se tratar, não tem jeito. Vamos lá. A codependência não prejudica apenas o bem-estar da pessoa, mas também mantém o ciclo de disfunção familiar. Reconhecer essas consequências é um passo essencial para quebrar padrões e iniciar o processo de recuperação. O caminho para romper com a dependência. Então, qual que é o melhor caminho? O primeiro passo a ser tomado é o autoconhecimento. É reconhecer padrões de comportamentos disfuncionais, suas origens na sua história familiar, desenvolvendo consciência emocional e autocuidado. É entender o que está acontecendo e da onde vem esse problema. Lembrando que nós estávamos falando de problemas também que dizem respeito à violência familiar e tudo. Mas vamos abordar na dependência química. Entender como que o indivíduo, o filho, ou o sujeito que está no uso ativo, ele está usando por quê? Tentar entender esse processo, porque não porque de culpa, mas como que ele teve acesso à droga, primeiramente. Não podemos esquecer das festas de família. E as cervejas na mesa das festas de família. E como que isso estava relacionado com ele dentro da escola? Então, ele bebia em casa, falava que todo final de semana ele bebia em casa com a família, e daí ele chegava na escola, já tinha alguns amigos que levavam bebida para a escola, então ele bebia na escola também, e da escola começou a fumar, usar substâncias mais pesadas. Entende? Entender esse processo. Então, é o autoconhecimento de como isso aconteceu dentro da tua família e dentro do teu meio. Né? Ou dentro do meio do acolhido e dentro do meio de como nós vamos poder ajudar essa pessoa que está fazendo o processo terapêutico com a gente. Estabelecimento de limites saudáveis. Aprender a dizer não sem culpa. Essa é a coisa mais difícil do mundo.
É difícil para nós que estamos em sobriedade, que fomos adictos ativos, codependentes ativos aí, é difícil hoje para nós. Eu estou indo, graças a Deus, para o 7º ano em sobriedade e é difícil dizer não. É difícil você olhar e falar, não, eu não quero que seja assim. E não digo só na questão da droga. Isso é pior ainda, porque se não é na questão da droga, se às vezes é um incidente ruim e desagradável, é difícil dizer não, imagine para a droga, que é uma coisa gostosa, prazerosa, que foi feita para viciar você. Então, é complicado. Então, imagine para uma mãe dizer não, tendo todo esse processo de peso nas suas costas, dizendo que ela é culpada, dizendo que ela não foi uma boa mãe. Entende? Ela olhar para o filho e o filho falar, mãe, dá R$10. Ela vê todo esse processo e fala, top, filho. Entende? Isso. Então, dizer não é importantíssimo para sair dessa questão da codependência, diferenciando a responsabilidade própria da responsabilidade do outro. Então, como assim? É o dizer não consciente. Falar, olha, eu não vou mais favorecer o teu uso de substância. Eu não vou mais dar dinheiro para você se matar aos poucos. Desculpe, né? Eu te amo, mas eu não aceito o que você faz de errado. Ponto. Entende? Eu não tenho mais responsabilidade sobre você a partir do momento que eu digo não e você diz sim. Então, eu estou dizendo não e esse é meu ponto final. Reforço da autonomia. Valorizar conquistas pessoais e decisões próprias, resgatando interesse e projetos de vida individuais. Gente, para as mães, pais, amigos, os codependentes, é importantíssimo você se autovalorizar. Você e nós aqui nessa graduação para a formação de um pessoal qualificado para trabalhar com a codependência, é importantíssimo você falar para o teu acolhido, para a família que você está atendendo, olha no espelho, valoriza o teu dia, valoriza as coisas que você tem feito, né? Ah, mas meu filho, esquece um pouco de focar dessa forma. Vai fazer as tuas coisas. Como foi teu dia de trabalho? Poxa, foi um dia tão gostoso. Então, curte teu dia de trabalho gostoso. Fala, chega em casa e fala, poxa, hoje foi um dia muito bom. Obrigado, Deus. Vai dormir tranquilo. Ah, mas meu filho não está em casa. Você não pode. Só tem 2 jeitos de você passar a noite. Ou acordada pensando nele, ou dormindo e orando para que dê tudo certo para ele. Então, você ora para que dê tudo certo para ele, entrega para Deus e descansa. Porque você precisa descansar, senão você vai fazer o quê? Vai acabar causando uma síndrome de Burnout emocional em você, um desgaste exaustivo da tua pessoa, entendeu? E daí, quando ele precisar, e ele vai precisar, porque todos nós aqui que fomos dependentes ativos, nós voltamos para o nosso ambiente familiar pedir ajuda, e muitas vezes nós não recebemos a ajuda adequada, porque os nossos familiares estavam exatamente nesse processo de burnout emocional. Entende? Desgastado, exaurido, cansado, já há 10, 15, 20 anos de sofrimento, de medo. Então, é complicado, gente. E aqui, né, o apoio psicoterapêutico, né? Participar de psicoterapia individual ou de grupo e trabalhar autoestima, assertividade e vínculos seguros. Essa é um dos processos que vai levar você a sair dessa codependência. E nós, como terapeutas, a levar as pessoas a saírem dessa dependência. Para finalizar, eu queria dizer nessa aula que o rompimento com a codependência é um processo gradual que exige tempo, apoio, autocompaixão e eu esqueci aqui do mais importante, disciplina. Você tem que ter um processo gradual, exige tempo, apoio, compaixão, autodisciplina. Você tem que se policiar na forma, a hora que você começar com pensamentos abusivos, intrusivos, dizendo que você é culpada disso, que você é culpado daquilo, que você é culpado disso, que você é culpado daquilo, você tem que parar isso. Você fala, olha,
né? O que tem, a maioria dos casos, o filho não está em casa e você não vai pegar teu carro e vai atrás dele, né? Na maioria das vezes, algumas vezes até você vai pegar o carro e vai, mas vai chegar uma hora que você vai cansar, que você não vai pegar o carro e vai ir atrás. Então, o que você pode fazer é orar, entregar ele nas mãos de Deus e relaxar, deixar entender, falar, olha, eu não posso fazer mais, não cabe mais a mim, entende? Está nas suas mãos, antes de ser meu filho, é teu filho também, né? Então, buscar ajuda não é um sinal de fraqueza. Se você não consegue fazer isso sozinho, e aí aqui que nos refere como terapeutas, é porque o pai, a mãe, ele não consegue sozinho, entende? Ele não consegue falar. Essas simples palavras que eu falei aqui, para um pai, para uma mãe falar, eu entrego meu filho nas tuas mãos, é quase impossível. Porque ela quer ajudar, porque ele quer resolver, porque o filho quer resolver o problema do pai, porque a filha quer resolver o problema da mãe. Então, mas é fortalecimento, né? Então deixa eu ler aqui, ó. Buscar ajuda não é um sinal de fraqueza, mas de fortalecimento e cuidado com a própria saúde mental. Se você não cuidar da tua saúde mental, quando o adicto, no caso, precisar de ajuda, você não vai conseguir ajudar ele, porque você vai estar doente. E quando ele sair da clínica bem, você vai estar adoecida. E lembrando que da mesma forma que a dependência química adoece a família doente adoece o adicto, né? Por exemplo, o cara sai da recuperação, chega em casa, o que o pai fala? Bora fazer um churrasco para comemorar a vinda do meu filho para casa. Ele nem se perguntou que ele era um usuário de álcool e o churrasco vai lembrar ele na hora que começar a assar a carne de um copo de cerveja gelado. E daí, como é que faz? Você tem que estudar para saber disso. Se você não estudar, você não vai saber. Não vai entrar. E é isso que eu estou falando. Não vai acontecer um milagre de falar, não, uma voz vai vir falar na tua cabeça, eu não vou fazer o churrasco, porque vai lembrar ele, vai disparar um gatilho nele, e esse gatilho pode ser o momento que ele vai dar uma disfarçada e vai comprar uma cerveja para tomar. Entende? Por um caso de um simples churrasco. E você não queria o mal, você tentou fazer o que era certo, mas você tem que saber o que é certo e o que é errado para fazer. Não adianta. É a mesma coisa que você falar, ah, cara, aquele cara ali, cara, é coveiro e ele precisa de trabalho. Você pega e compra um 38 e sai matando todo mundo. Não, dá trabalho para esse cara. Adiantou? Você fez alguma coisa? Se não complicou mais ainda a situação, é exatamente isso que acontece. Se a família não se tratar, ela adoece ou a pessoa que está se reabilitando. Então, a pessoa saiu da clínica com um horário, ela tem que continuar cumprindo o horário. Né? Se ela acordava às 7 horas da manhã, às 8, 7 e meia tomava café, 8 horas começava a fazer uma laboterapia, um trabalho ali disciplinar de condicionamento, tem que continuar fazendo. Não tem quintal em casa, não tem calçada em casa, não tem. E se ele estudava depois o livro dos passos, ele tem que continuar estudando, tem que continuar fazendo. Então, aonde que está a pergunta? Mas como eu vou saber o que meu filho faz? Exatamente essa pergunta que cada codependente tem que fazer para o seu acolhido e para o seu adicto, né? Para o seu amado, para o seu querido. E é isso que eu falo para vocês aqui como terapeutas. Vocês têm que falar para a família e conversar com o terapeuta, com a coordenação da clínica, para passar os horários, passar as rotinas que esse adicto está passando dentro do processo, para que não se mude o processo. Porque se mudar o processo, vai gerar nele um gatilho, e esse gatilho pode ser fatal. Entende? Pode levar ele ao uso da substância e pode ser fatal. E daí? Entende? Então é muito mais fácil você pegar e ir lá participar. E aqui já está o próprio meio da reabilitação da codependência, ok? Gente, eu sei que eu falo demais, eu sei que eu falo muito. Eu acho que eu falo porque é importantíssimo vocês terem esses conhecimentos para vocês poderem exercer um bom trabalho como terapeutas em codependência química, entende? Então, agora eu gostaria de abrir para questionamentos e gostaria de pedir para a dona Edla abrir o microfone e se pronunciar.
Bom dia, professor Adriano, bom dia a todo mundo. Não é nem questionamento, não. É a questão de criação e hábitos, que você falou no início, questão de tomar a benção, né? Eu acho que o hábito, isso aí gera da família. Por quê? Eu tiro por mim. Eu tenho uma filha de 32 anos, eu tenho uma de 30. E, assim, elas seguiram os padrões que elas foram ensinadas. Elas me tomam bênção, todas as três, que eu tenho uma de 25 também. Elas todas me tomam bênção. Ensinaram os filhos, aí a de 32, mais a de 20, de 30 tem filhos. Os filhos tomam bênção para elas, para os avós. Então, assim, eu acho que isso é uma continuidade, uma coisa saudável. É uma questão de ensinar limites e respeito, né? Porque eles falam assim, o mundo mudou. Não, o mundo não mudou. O modo da criação que mudou. Os hábitos saudáveis estão se perdendo, né? O respeito estão se perdendo, que no nosso tempo, né, professor? Um olhar de um pai significava muita coisa. Hoje, um dia, um olhar de um pai não significa nada, né? Vamos supor, uma ameaça, você vai ficar de castigo, ou coisa e tal, não adianta nada, né? Professores eram os nossos segundos pais, nossas segundas mães dentro de casa, e olha que quando a professora reclamava da gente, ai da gente quando chegava em casa, que aí era corrigido pela professora, ainda era corrigida pela gente que chegava em casa. Então, a gente Exato. é questão de continuação de educação. É isso que se perdeu no caminho, né? Eu trabalho na prefeitura, então eu trabalho com crianças abandonadas, né? E trabalho hoje, igual hoje, eu trabalho numa clínica de recuperação, né? Então, assim, eu fico olhando o seguinte, tudo está indicando o meu trabalho começa lá, no abrigo de crianças, e termina numa clínica, né? Então, assim, como eu trabalho nas duas fases, eu fico observando isso, que onde começa, onde é que continua, e agora onde termina é só Deus é que sabe. Porque a gente mexer com um adicto é muito complicado. É complicado por quê? Porque geram eles, se eles estão alegres, gera vontade de usar o entorpecente, se eles estão tristes, se eles estão uma lembrança ruim, né? Tudo gera um motivo. Então, eu vivo isso na pele, né? Eu vivo isso na pele com o meu marido. Então, assim, eles têm uma dificuldade muito grande de ouvir um não. Eles não aceitam um não. Você fala não, aí é de conversa, de conversa. Você me leva assim. Eu falei não, é não, é não. Aí eles vai, desvia, conversa de 5 minutos, me dá R$ 10. Entendeu? Eles têm a dificuldade muito de não ouvir, não entender o não. Eles não aceitam o não. É por isso que as famílias deles estão tão doentes, porque a gente, na realidade, está adoecido. Né? A gente está adoecido e por não suportar uma pressão tão grande, a gente fala coisas e tem atitudes que acaba adoecendo eles mais ainda. Né? Exatamente. Eu mesmo, eu admito, é igual no tratamento, você tem que aceitar, você tem que admitir que você precisa de ajuda. E o codependente é a mesma coisa. Ele adoece, igual o senhor falou, ele adoece o adicto, por não saber lidar, porque a insistência é tão grande, tão grande, para você não perder as estribeiras, você acaba cedendo. Está errado, está errado. Mas por um momento de paz, um momento enganoso de paz, você acaba cedendo. Então, assim, essas aulas, assim, eu agradeço a partir do dia que eu comecei a fazer esse curso, que eu tenho aprendido muito, viu? Eu parabenizo o senhor, tá? Que eu aprendi, estou aprendendo a cada dia mais, estou tentando colocar em prática, não é fácil, eu falo com o senhor, não é fácil, né? Aquele que falar que assim, é fácil, você teve a aula ali,
praticou é fácil. Não é fácil. É a pessoa que está querendo se enganar. Então, assim, nós temos que permanecer no curso e aprender a cada dia mais e se policiar a cada dia mais, né? E nos cuidar, né? Porque, igual o senhor falou, nós somos doentes também. E se nós não Sim, nos com curarmos, certeza. se nós não nos curarmos, não tem como você ajudar uma pessoa doente se você também está doente. Você acaba atrapalhando a recuperação, porque é uma doença que não tem cura, mas se você não saber fazer as coisas no tempo certo, na hora certa, a situação só vai ficar cada dia pior. Não vai ter melhoras Exatamente. né? É isso que eu queria deixar aí, tá? A minha opinião, que eu tinha que falar, vocês estão aqui, graças a Deus, para ouvir, para tirar um pouquinho desse peso, né? Porque é um fardo muito pesado, é um fardo que não é da gente, mas a gente acaba pegando, né? Por ser família, por ser mãe, por ser pai, por ser filho, né? Por ser esposa, por ser marido, né? E muito mais. Eu sou avó, tenho um neto de 17 anos que também está nessa situação, de adicto. Então, é assim, eu aprendo para ensinar e colocar em prática. Então, é muito importante, esse curso está sendo muito importante na minha vida, particularmente. Ok, muito obrigado. Eu agradeço primeiramente em nome da FENATET, depois pessoalmente pela parte que me tange como professor, mas eu quero dizer para a senhora que na próxima aula, né, eu vou dar um spoiler da próxima aula, mas na próxima aula nós vamos estudar com um grupo grupos de apoio, dentre eles o amor exigente. E o amor exigente fala que uma atitude precipita, uma atitude que gera um desconforto, pode gerar depois, como resposta, um momento de paz. Então, é exatamente um dos postulados, né? Postulados é o quê? Não pode acontecer sem esse princípio. É de que eu te amo, mas eu não aceito o que você faz de errado. Eu não aceito, mas vai encher o saco. Beleza, não vai ter ponto. É assim, é simples assim. Isso vai gerar uma crise, vai gerar todo esse transtorno? Vai gerar. Só que se você manter 2, 3 vezes, acaba. Entende? Ele vai falar, poxa, a mãe está diferente, o pai está diferente. A mãe lá, a avó, quando eu pedia para a avó dinheiro, ela me dava, agora ela não me dá mais. Entende? E não adianta eu insistir, não adianta eu falar, não adianta eu mentir, não adianta, porque daí vem a manipulação, né? Daí primeiro você pede, depois você chora, depois você implora, depois você mente e por último você rouba, né? Isso é a questão, né, de que na dependência fica claro que é assim que funciona, né? Só que quando você resiste a esse processo, às vezes antes de chegar na própria situação do mentir e do roubar, a pessoa já entendeu que tem alguma coisa diferente. E isso começa quando chega em casa. Eu cheguei em casa da clínica agora, eu pensei 9 meses, 6 meses, 3 meses internado, vou dormir até 9 horas. Nada disso. Você não foi para a clínica para um spa, você foi lá porque você estava com algum problema de dependência química, onde todo mundo estava sofrendo. Nós estávamos nos tratando aqui, você estava se tratando lá. O tratamento continua para nós, como codependentes, e para você como dependente. Às 7 horas você vai acordar, você vai tomar teu café, você vai limpar a casa, você vai ajudar, depois você vai estudar, você vai fazer teu devocional, você vai voltar a estudar, vai voltar a fazer as coisas, vai se preparar para o mercado de trabalho, fazer um curso, entende? Agora, se você age assim, ele vai falar, caramba, mas, pô, toda vez que eu ficava no internamento, chegava em casa, minha mãe fazia questão de que eu dormisse até 9, 10 horas, porque eu estava chegando do internamento. Entendeu? Já começa a modificar a mente da pessoa. Ele fala, pô, vou ter que continuar da mesma forma que eu estava lá naquele ambiente de sobriedade, de, né, tranquilidade, de estabilidade, e continua isso. Porque se mudar um simples horário de acordar, vai começar a voltar o ciclo nas velhas ideias. Você vai estar voltando a tomar novos métodos. Então, se eu acordava 9 horas,
9 horas da manhã, 10 horas da manhã, e logo depois que eu acordava, eu tomava um café e ia almoçar 2 horas da tarde, isso também tem, já mudou, além de acordar tarde, agora já está almoçando mais tarde também. Então não era meio-dia o almoço? Por que vai almoçar 2 horas da tarde? E depois do almoço, não tem que fazer uma atividade? Não tem um quintal para limpar, não tem uma casa para pintar, não tem um gradil para lixar, para pintar o muro da frente, ou como é as coisas acontecem do nada? Deus chegou e pintou o gradil de branco. Foi um milagre da pintura, né? Então, José era carpinteiro, né? Mas, né? Vamos. Gente, Dona, aqui só está a N, desculpe, mas a senhora levantou a mão, não dá para ver como é que é o nome da senhora, mas pode abrir o microfone e falar. Então, professor, meu nome é Anne, né? Anne. E na minha família eu já perdi 7 primos para as drogas, né? Meu filho é dependente químico, tinha parado, arrumou uma namorada e voltou, né? E eu não sei se foi uma atitude certa minha ou errada, como eu sou psicoterapeuta, e existe aquela fama de que, ah lá, o drogado, o dependente químico. Então, eu sempre ensinei o meu filho a, quando você tiver que falar alguma coisa, conta para a mamãe, nunca menta. Então, a primeira pessoa a saber que ele estava usando droga fui eu. Ele sentou do meu lado e me contou, perguntei como é que, o que que ele achou, não sei o quê, mas sempre naquela, né? Porque eu precisava saber a que nível ele estava. Aí ele começou a vir dentro de casa, em casa, na casa da avó, ninguém, a família não sabia, e ele ia lá fora e e fazia o baseado dele, né? E fumava lá fora. Eu não sei se foi o erro meu, deixar ele fumar no quintal da minha casa, porque eu não queria que os vizinhos soubessem, que a polícia parasse, entendeu? Então, eu conversava com ele, né? E ele diminuiu assim drasticamente, assim, porque ele via que eu não condenava ele, eu conversava com ele, né? Ah, mãe, e ele vinha com as filosofia dele de que não, porque faz bem para o cérebro, mas o que que acontece? Eu não sei se o professor deve me explicar. Quem tem a mente muito acelerada, o TDAH, né, que eu faço faculdade de psicopedagogia, ele não consegue ter um raciocínio lento. Então, isso causa uma paralisia, né? A mente dele trabalha tanto, tanto, tanto que só a maconha consegue parar essa coisa e fazer ele funcionar dentro de um padrão devagar. Então, ele não fumava assim, uma grande quantidade. Mas como ele tinha dinheiro, ele fumava uma maconha que era assim, um cigarro, R$ 100 de maconha. Eu ficava assim, era R$ 5.000 que ele gastava. Né? Hoje ele diminuiu, né? Deu uma diminuída. E eu não sei se eu estou errada, se eu estou certa. A minha parte agora é orar. E eu vou falar uma coisa para o professor. As 2 vezes que eu orei, ele foi parar no hospital, ele levou uma surra, quebrou toda o rosto dele é todo cheio de placa. Ele não pôde ficar muito tempo sem fumar maconha, porque por causa ele tinha que tomar sopa, tudo, né? Então, hoje eu vivo como eu perdi o meu irmão para as drogas e eu não tive corpo para enterrar. Minha mãe tentou suicídio. Eu vi o que minha mãe passou. Então, eu falei assim: hoje eu quero saquear o inferno e tirar aquelas almas de lá. Eu não tenho medo de subir morro. Se eu tiver que subir morro, eu vou subir, entendeu? Porque o que era mais precioso na minha vida
além de Deus, que é o meu filho, eu posso perder a qualquer hora. Eu perdi primos, eu vejo pessoas andando por aí, desculpa o termo, como na outra, igual zumbis. A minha vontade é enfiar todo mundo dentro da minha casa e cuidar, né? Mas eles são super manipuladores, não é o primeiro curso que eu faço. É um risco muito grande que a gente corre. O outro professor falou que já teve pessoal de boca de fumo achando que estava escondendo o pessoal dentro da, como é que eu posso explicar? Da CT. Isso, que entra droga lá dentro, escondido, entendeu? Então, eles são muito manipuladores, muito manipuladores. Então, se você não tiver uma mente muito boa, fora que a gente estava falando, eu não vou dar o dinheiro, eu não vou. E esses filhos que espancam a mãe? Que Então, matam calma a aí, mãe? vamos lá, dona Ana, é o seguinte, desliga o microfone, por gentileza, dona Edlamar, abaixa a mão, por gentileza, que senão vai acabar confundindo aqui a visão. É o seguinte, dona Ana, a senhora disparou uma tempestade de ideias, de questões, né? Então, cada uma dessas questões que a senhora disparou é um tema de um curso, é um tema de uma aula, né? Então, a primeira questão, antes mesmo a senhora sendo a amiga mais íntima do filho da senhora, a primeira pessoa a saber não foi a senhora, né? Já foi a próprio ele para ele chegar para um adicto chegar a contar que está fazendo uso de substância, ele tem que ser usuário. Para ser usuário, ele passa por um processo onde ele vai experimentar, conhecer, buscar. A partir desses 3 momentos, quando ele vai buscar a substância, aí ele se torna um usuário. Mas até ele chegar a esse processo, vai ter um monte de gente oferecendo para ele o ciclo onde ele está inserido, vai estar influenciando ele no uso, vai estar falando, bora fumar um baseado. Pá. Então, a senhora não foi bem a primeira a saber, mas ele contou para a senhora, isso é ótimo. O que nós não aceitamos, né, o que nós não entendemos como uma coisa positiva, é permitir que ele fume em casa. Por que a senhora permitiu? Porque a senhora deixou bem claro que tem todo um histórico de exatamente de codependência, de sofrimento com todo esse processo da adicção. Então eu imagino o peso que é para a senhora dizer um não, né? Então, todo esse processo é muito difícil e vai muitos cursos para a senhora trabalhar isso, né? Se a senhora quiser procurar, principalmente o grupo de apoio, por exemplo, do Amor Exigente. O Amor Exigente, ele trabalha exatamente essa questão e nós vamos ver isso na próxima aula. Só que dentro dessas ideias tem essas ideias, tem esse processo dessas perguntas que a senhora fez aqui. Depois tem mais um conjunto de perguntas que a senhora fez a respeito da questão de um pai que é tido como refém. E por que ele é tido como refém? Porque chegou nesse estágio dele ser tão facilitador do uso que quando ele disse não pela primeira vez, ocorreu o quê? Um incidente dessa forma, né? E eu não estou falando só como estudioso, não só como, né? Porque eu sou mestrando aí na questão do uso de drogas na sociedade contemporânea. Eu fui adicto ativo durante 25 anos e eu enterrei diversos amigos meus. E um dos meus melhores amigos era um menino que fazia exatamente isso. Ele pegava o pai dele de refém se o pai dele não desse R$100 para ele por dia. Mas como isso aconteceu? O pai dele não estava sempre perto dele, não tinha uma conversa, um diálogo. Por quê? Porque o pai dele tinha que trabalhar, tinha que manter o patrimônio, tinha que manter uma família, entende? Então, todo esse processo
de afastamento da família traz todo umas consequências, entende? Então, quando o filho chega e fala, pai, eu tive um amiguinho na escola que tentou brigar comigo. Se o pai está tão ocupado que não tem tempo de sentar para conversar com o filho e falar, olha, filho, você tem que resolver isso dessa forma e explicar para o filho como ele tem que resolver, e o pai chega e dá dinheiro para o filho, por exemplo, ou dá o celular para o filho, o que o filho vai aprender? A resolver no que diz no celular, no que diz nos jogos, entendeu? E o que diz nos jogos? Por exemplo, um dos jogos aí mais jogados aí, que é aquele onde o cara sai para a rua batendo em todo mundo, agredindo todo mundo, o que ele vai aprender? A bater e agredir. Só que o pai não sabe, as famílias não conseguem entender que no final da ponta dessa linha, quem está lá é o pai. Então, quem vai ser agredido é o pai. Não é o cara da rua, não é o cara da boca de fumo. E isso vai ser em última instância. Em primeira instância, quem é agredido é o pai. Esse é só para dar um resumo das questões que a senhora colocou. Eu me coloco à disposição como terapeuta, também coloco a questão do amor exigente, que é uma questão voluntária. A senhora não paga nada para fazer parte do amor exigente e fortalecer isso. E na próxima aula nós vamos conversar sobre isso, ok? Mas o meu contato está aí disponível, fica à vontade para me chamar, para a gente conversar no particular. Dando andamento, queria responder a mais uma questão antes de abrir para o Luiz falar. O material dessa aula, Nayara, será disponibilizado dentro do site. Todo esse material que eu dei na aula vai estar lá no site, ok? Lá no WhatsApp, no grupo da formação de terapeutas, de formação técnica e independência química, ok? Seu Luiz, pode abrir o microfone e falar, por gentileza. Bom dia, professor. Bom dia a todos. É só uma dúvida em relação à questão lá do CID-10, que o senhor falou que mudou para CID-11. O senhor pode só falar um pouco, assim, eu fiquei um pouco confuso. O que foi que de fato mudou da questão do CID-10 para o CID-11? Então, eu vou falar bem a sinceridade, porque, como eu falei para vocês na formação de terapeutas, nós não somos obrigados a saber tudo, né? Mas nós temos que, se falar, cumprir. Então, eu prometo que vou trazer a descrição exatamente do CID-11 na próxima aula. Mas nessa aula eu posso dizer para você que o que foi substituído foi a questão do F10 ao F19, que é onde determinava o que era dependência química, como foi colocado assim, CID-11, transtornos mentais. Daí, né, dentro dos transtornos mentais, dependência química, uso de substâncias, transtorno mental, uso de substâncias psicoativas. Ou seja, todo o uso de alguma substância que altere os níveis de noradrenalina, dopamina, dentro da corrente sanguínea, são consideradas substâncias psicoativas. Nesse sentido, qualquer coisa que altere o nível de substâncias dentro do nosso organismo, que mexa com os níveis de dopamina e noradrenalina, são considerados o uso de substância psicoativa. Então, o café entra nessa classificação, agora entra o café, o chá, entende? Então, se você tomar café demais, você vai ficar sem dormir, vai aumentar a adrenalina e tudo, entendeu? Então, isso eu tenho certeza para você que está assim. Agora, como que isso está na lei, eu não consegui ler inteira, porque é bastante. Mas eu prometo que vou ler para você o CID-11 inteiro e vou trazer na próxima aula, que é sábado que vem, onde a gente vai trabalhar, ok? Obrigado. Alguém tem mais alguma pergunta para fazer? Pergunta, colocação, sugestões, ideias? Não? Só pedir para o senhor colocar o material no grupo depois, por favor. Sim, esse é como eu falei. Esse material que foi apresentado no slide, aqui nos slides, todo ele vai estar disponível no grupo assim que acabar a aula, já vou postar lá. Então, eu gostaria de agradecer a participação de cada um de vocês, falar que esse sábado foi, apesar de ser um momento muito difícil trabalhar com a dependência, porque é uma visão nova da dependência química e um alcance novo dessa desgraça que é a dependência química, né?
Então, apesar disso, foi uma aula muito produtiva. Então, eu acredito que cada um de nós aqui podemos aprender, esclarecer, modificar algumas ideias a respeito do que é codependência, de como está estruturada hoje a questão familiar, para entendermos. Eu achei muito engraçado uma coisa que é muito engraçado, que eu falo sempre nas aulas, né? Que falaram que é a respeito do nosso filho, que é o tóxico dependente, que é o acolhido, que é o adicto, e o filho do outro é o quê? O drogado, o vagabundo, sem vergonha. Então, isso aqui é uma questão já de princípio, nós mudarmos essa visão, né? Desde 1993, nós temos mudado essa ideia aí do dependente químico ser uma pessoa, um vagabundo, um sem vergonha, entende? Então, só que o que fica aqui para que a gente pense é que o filho do outro é o vagabundo, mas o nosso filho é o adicto em recuperação, ok? Muito obrigado por mais essa aula, e sábado que vem nos vemos às 10 horas. Força e paz, uma ótima semana, um bom final de semana e uma ótima semana a todos. Obrigado, professor. E a todos. Obrigado a todos. Obrigado, Deus abençoe a todos.